Olá pessoal, aqui é da Faculdade Campos Elíseos, do Núcleo de Pós-Graduação. Quem fala com você é o professor Pablo. Nós vamos trabalhar aqui a disciplina de implementação de programas pedagógicos. Nós vamos fazer um trabalho, uma implementação sobre um programa para o combate à evasão escolar nas instituições de ensino superior. No Brasil, a evasão escolar, entendida como interrupção no ciclo de estudo, causa prejuízos significativos sob o aspecto econômico, social e humano em qualquer que seja o nível de educação. O ambiente entre as instituições de educação superior é competitivo e a viabilidade econômica tem forte ligação com os programas de permanência do aluno na instituição de ensino superior. Há perdas de natureza econômica para o aluno, uma vez que as recompensas sociais relacionam-se à obtenção do título. As instituições, notadamente as particulares, sofrem com a perda de prestígio e com o risco de manutenção das condições de sobrevivência financeira. A sociedade perde com os investimentos mal aproveitados, uma vez que os alunos ocupam as vagas e não concluem seus cursos. Não é incomum que o estudante decida mudar de área, deixando a vaga ociosa, que raramente é preenchida pela universidade ou pela faculdade pública ou particular. Nas instituições privadas, só há preenchimento nas carreiras mais concorridas e nos estabelecimentos que conquistaram maior credibilidade no mercado. Ingressar simplesmente na educação superior não garante o êxito educacional do estudante, pois as características deste nível de ensino diferem da educação fundamental e da média. A descontinuidade, a evasão, em relação ao que o aluno vivenciara até então, causa certa insegurança quanto à carreira e exige mudanças significativas de hábitos, utilização de novas estratégias de aprendizagem, capacidade de conviver com colegas que têm condições, habilidades e aspirações que não combinam com as suas. Pode haver decepções, também quanto às expectativas levantadas em relação à vida universitária, à estrutura e metodologia do trabalho acadêmico, quando o aluno, mesmo com o pouco conhecimento específico, almeja o exercício da profissão. Candidatos à educação superior, em decorrência de suas condições sociais e financeiras, desistem desde o início da tentativa de ingressar em um curso mais concorrido, procurando por outros menos procurados, mesmo com pouco interesse em exercer a profissão correspondente. Esperam que a opção por áreas menos concorridas possibilite o ingresso a um nível educacional, cujo título poderá facilitar a ascensão social. Os mais privilegiados, sob o ponto de vista socioeconômico, geográfico e pela escola de origem, conquistam as vagas das universidades mais concorridas. Entretanto, isto não garante a conclusão do curso, haja vista um número significativo de matriculados que não se titulam no prazo mínimo proposto pela instituição, quaisquer que sejam as razões. A desistência na educação superior está relacionada à grande diversidade do sistema e à especificidade de cada instituição. Na busca de respostas para as causas desse fenômeno, há que se analisar o que está sendo efetivamente implementado para favorecer as condições acadêmicas e, consequentemente, melhorar o sistema de ensino nacional. Bom, para trabalharmos nessa disciplina de implementação de programas pedagógicos, vamos trabalhar com a política acadêmica de qualificação da graduação e combate à evasão no ensino superior. Nós queremos aqui entender as causas pessoais, institucionais ou externas que têm motivado o afastamento de estudantes da universidade. Para tal, antes de tudo, nós vamos trazer aqui alguns números que são do INEP, um órgão do MEC, do Ministério da Educação, alguns dados importantes sobre o mundo universitário. Nós temos aqui mais ou menos hoje 5 milhões de brasileiros na universidade. 1 em cada 4 universitários desistem do curso e 70% dos alunos que entram na faculdade se formam. Bom, isto é, 30% ficam pelo caminho. É importante sabermos o porquê desses 30% que ficam pelo caminho, o que levou muitos alunos a desistirem.
Nós temos um outro dado aí importante em uma pesquisa feita sobre a questão da evasão escolar, é que 44% desses alunos que desistem, eles alegam má escolha no curso que optaram. 30% alegam a questão da falta de estrutura ou a má estrutura do curso. 13% dos alunos que evadiram falam da questão do mercado de trabalho. E os outros 13% falam de questões muito pessoais para a desistência do curso que ele ingressou. Bom, então nesse sentido é preciso entender a natureza da evasão e os fatores que incidem sobre esse fenômeno e que de forma direta ou indireta dizem respeito ao Estado e à universidade. Resultados de pesquisas apontam algumas possíveis causas para o fenômeno da evasão, que vão desde a escolha inadequada dos cursos pelos alunos até as condições socioeconômicas e as deficiências na formação em nível médio, sobretudo nas redes públicas. Vamos verificar aqui alguns fatores, que foram levantados por pesquisas sobre a evasão escolar. Essa pesquisa ela trabalhou com 4 frentes: fatores referentes a características individuais dos estudantes relativos, fatores internos a instituições relacionados, fatores externos a instituições relacionadas e também indicadores externos à instituição e ao aluno. Bom, vamos começar aqui a analisar as pesquisas que apontaram fatores individuais. Muitos alunos que desistiram dos seus cursos verificaram e apontaram os seguintes itens: falta de habilidades de estudos. Muitos universitários eles vêm de um ensino médio, muitas vezes com um ritmo de estudo totalmente diferente, e quando ingressam no nível superior, a caminhada é diferente. Ele precisa de uma nova adaptação sobre os seus estudos. O segundo item apontado por muitos alunos que evadiram alegam a questão da defasagem na formação escolar anterior. Isto é, tiveram uma educação básica precária, e isto colaborou para que ele ficasse sem estímulo. Também, somando a esses 2 fatores anteriores, a adaptação a um ambiente universitário que é totalmente diferente. O quarto item, a incompatibilidade da universidade e o mercado de trabalho, isto é, aquilo que ele está aprendendo, muitas vezes o mercado de trabalho está pedindo de uma outra forma, ou vice-versa. O quinto item é a desmotivação dos alunos, que pode vir por vários fatores e até dos 4 fatores anteriores, como alegamos. O sexto item aí é a desinformação sobre os cursos. É muito importante que o aluno que escolheu um curso, ele procure saber que tipo de área ele vai atuar e que tipo de curso ele vai adentrar. 7. A descoberta de novos interesses no meio do caminho pode levar o aluno a voltar atrás na sua escolha. Juntando aos fatores individuais do estudante, nós temos os chamados fatores internos às instituições. Esses fatores também foram apontados pelos alunos na pesquisa, alegando aí 7 itens que foram determinantes para a saída do mundo universitário. Primeiro, currículos que estão desatualizados, isto é, muitas vezes aquilo que a universidade está oferecendo, o mercado não está pedindo, ou o mercado está muito mais adiantado que a universidade. Segundo, cargas horárias elevadas. Muitos universitários querem ingressar no mercado com maior rapidez. O terceiro, falta de critérios na avaliação discente. Muitas avaliações com formatos diferentes. A questão da avaliação na educação ela é um questionamento antigo, O que é avaliar? Avaliar ela é pontual, avaliar é uma questão constante. Como pode ser feita uma avaliação no ensino superior? Essa é a grande indagação dos alunos. O quarto item é a falta de formação pedagógica do docente. Muitos docentes trabalham no nível universitário. Além do nível universitário da escola, eles têm trabalho
muitas vezes em empresas, e a questão da formação pedagógica pesa muito. Muitos professores não estão preparados para atuar em sala de aula. Falta essa formação pedagógica no ambiente universitário para o professor também. A quinta questão é a desvalorização da docência na graduação. Sexto item, falta de programa de incentivo ao aluno como tutoria, iniciação científica. Muitas universidades oferecem esse trabalho logo no início, e isso acaba segurando bastante o aluno e fazendo com que ele se desperte para os novos trabalhos dentro da universidade, como ser um tutor em sala de aula ou trabalhar com grupos de estudos para iniciação científica. O sétimo item que temos aí alegado pelos alunos são problemas com laboratórios, equipamentos informáticos e outros. Isto é, a questão da infraestrutura precária de muitas universidades. Bom, somado aos itens anteriores, nós temos também os fatores externos às instituições de ensino, que também colaboram muito para a evasão escolar. Problemas com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é dinâmico, exigindo constantemente. Podemos citar aí como exemplo o mundo da tecnologia na área da informatização. Todos os dias nós temos visto que há novidades no mercado. O mercado de trabalho ele requer da universidade um acompanhamento constante. O segundo item, a qualidade da escola do ensino médio. O aluno traz grandes dificuldades do ensino médio para a universidade, e muitas vezes a universidade tem que se preocupar em sanar essas lacunas que foram deixadas do ensino básico. Terceiro, a desvalorização social da carreira. Muitos estudantes veem que lá fora no mercado de trabalho a carreira que ele optou ela é totalmente desvalorizada. O quarto, dificuldades financeiras do próprio estudante. Muitos alunos alegam dificuldade de continuar no ensino devido às questões financeiras. Ou ele trabalha ou ele estuda. A quinta questão é as dificuldades da universidade de atualizar-se frente aos avanços sociais e econômicos. O mundo está cada vez mais dinâmico e às vezes o mundo universitário ficou para trás. A ausência de políticas governamentais voltadas à graduação. Nós vemos que há políticas governamentais voltadas. Nos últimos anos temos visto cada vez mais, mas ainda falta políticas mais objetivas, mais diretas e talvez até uma divulgação maior dessas políticas do governo ao público. Bom, a nossa proposta aqui então é implementar um programa, ou programas e ações para superar a evasão e melhorar a qualidade do ensino na graduação. Qual a metodologia? Elaborar uma análise do curso na graduação nos 2 primeiros anos e na etapa final. Então pegar lá desde o começo, no primeiro e segundo ano, e depois na etapa final, então verificar a quantidade de alunos que ingressou e a quantidade que está saindo, e fazer um balanço. Ações. Nós temos aí 4 ações que nós vamos destrinchar aqui durante a nossa aula para verificar o que é possível ser feito para combater a evasão no ensino superior. A primeira ação, programa de qualificação da graduação, melhorar a qualidade do ensino na graduação. O segundo, programa de atualização pedagógica dos docentes no ensino superior. E terceiro, um programa de inclusão social dos estudantes. E quarto, um programa de gestão acadêmica, algo mais voltado para os gestores do mundo universitário. Então vamos lá, vamos para o primeiro programa, a primeira ação, na verdade, programa de qualificação da graduação. O objetivo desta ação, uma política institucional, procurar uma política da instituição para melhorar a qualidade de ensino no âmbito do nível superior da graduação. Como? Nós temos aí algumas dicas, A. Bolsas para atividade de ensino, que é uma das questões que vão colaborar muito para a qualificação da graduação. B. Linhas de crédito para projetos de pesquisa para o mundo do estudante. C. Reequipamento e manutenção de laboratórios e bibliotecas, isto é, melhorar a qualidade da infraestrutura na universidade. D.
valorização dos docentes no curso de graduação. E a valorização aqui, ela não passa só pela questão do salário, né, do aumento salarial, mas sim de estímulos como cursos, reconhecimentos e outros. Atualmente, o Ministério da Educação já dispõe de alguns programas que muito contribuem para a melhoria do ensino de graduação. Com vistas a superar as grandes dificuldades de aprendizagem existentes, nós temos aí alguns programas que já estão em funcionamento e outros a implementar. Vamos verificar um deles aqui, o primeiro. A ampliação, então, do número de bolsas de programas que já existem, como o PET, o PIBID, o PIBIS, o PROEX, Prodocência, o Observatório, Novos Talentos, Licenciatura Internacional. Nós vamos acessar aqui o site da CAPES para a gente poder verificar um dos programas que já existem, o Novos Talentos, que contribuem muito para a qualidade de ensino no nível superior. Bom, como vocês estão vendo aí, nós temos o programa da CAPES, um programa do governo chamado Novos Talentos. O objeto deste edital, desse programa, é apoiar propostas para a realização de atividades extracurriculares para professores e alunos da educação básica, tais como cursos, oficinas ou equivalentes, que ocorram no período de férias das escolas públicas e ou em horário que não interfira na frequência escolar. As atividades devem valorizar espaços inovadores, como dependências de universidades, laboratórios e centros avançados de estudos e pesquisas, museus e outras instituições, inclusive empresas públicas e privadas, visando o aprimoramento e a atualização do público-alvo e a melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas do país. Os projetos institucionais devem ter um caráter inovador, visando aproximar os cursos de graduação e pós-graduação às escolas públicas, contemplando o currículo da educação básica, articulando-o com perspectivas educacionais, científicas, culturais, sociais ou econômicas, contribuindo para enriquecer a formação dos professores e alunos da educação básica. Bom, como vocês estão percebendo, o programa Novos Talentos pretende, então, colaborar, apoiar tanto alunos que vêm da educação básica, quanto professores, incentivando esses professores a visitas, a trabalhos com laboratórios, museus, colaborando assim, obviamente, com uma atualização do próprio professor e do próprio aluno e contribuindo também para a melhoria do ensino na universidade. Um outro detalhe muito importante no programa Novos Talentos é a questão da tentativa de unir a universidade, os alunos, os cursos de graduação e de pós-graduação com a escola pública, fazendo uma interação muito importante para enriquecer a formação tanto dos professores quanto dos alunos da educação básica. Muito bem, então vimos aí o primeiro programa que já existe, né, um dos primeiros aí que a gente já verificou, os novos talentos. Vamos dar uma olhadinha mais para frente, o que nós temos aqui de ideia, né, de ação para a melhoria da qualidade do ensino no nível superior. Financiamento pelo MEC de programas de incentivo à pesquisa e extensão para evitar a retenção da evasão. Quer dizer, que é algo a ser implementado, né, onde o Ministério da Educação deve financiar pesquisas para evitar a retenção e até mesmo a evasão do nível superior. Nós temos também aí uma outra dica, né, uma outra ação que, através do PNAES, incentivar cursos complementares no nível superior, como leitura, redação, interpretação de textos, lógica, direcionados a alunos com dificuldades que vieram do ensino básico com uma defasagem. Nós vamos aqui agora também adentrar o programa do PNAES. Ele já existe, aqui é um redirecionamento, né, uma tentativa de mostrar que o PNAES pode colaborar para incentivar esses cursos complementares logo no início da vida universitária, para evitar que o aluno tenha um desestímulo
no nível superior. Vamos entrar aqui no site do Ministério para verificar o que é o programa do PNAES. Vamos lá, então aqui estamos no site do Ministério da Educação, onde nós temos o PNAES, que é um Plano Nacional de Assistência Estudantil, que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em curso de graduação presencial das instituições federais de ensino, quer dizer, dá bolsas, né, para estudantes de baixa renda para que eles possam continuar na instituição federal que ele ingressou. O objetivo é viabilizar, facilitar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. Vocês verifiquem aí que é um programa voltado direto para a questão da repetência e da evasão. O PNAES, ele oferece assistência à moradia estudantil, à alimentação, ao transporte, à saúde, à inclusão digital, à cultura, ao esporte, à creche e apoio pedagógico. São várias ações. Essas ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o desempenho do programa, o desenvolvimento do programa. Os critérios de seleção dos estudantes levam em conta o perfil socioeconômico dos alunos, além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição. Criado em 2008, o programa recebeu no seu primeiro ano 125 milhões em investimentos. Em 2009 foram 203 milhões a serem investidos diretamente no orçamento das instituições federais. E para 2010 a previsão é de que sejam destinados 304 milhões. Vocês estão vendo aí que há um crescimento cada vez maior do programa. Bom, vocês viram que a ideia é também que o PNAES, né, utilize recursos financeiros para trabalhar com outros projetos também, como incentivo, ajuda, colaboração, para implementar programas de leitura, de redação, interpretação de textos, lógica, matemática, por que não, para ajudar esses alunos que vêm com defasagem do ensino básico. E, obviamente, evitar, assim, a retenção e até a evasão do ensino superior. A quarta ação que nós temos aí é inserir os estudantes em questões da sociedade, como iniciação ao desenvolvimento tecnológico, programa de empreendedorismo, integrar os ingressantes com os estudantes de pós, criar ambientes colaborativos, como por exemplo empresas juniores que já existem em várias universidades, e aqui é cada vez mais aumentar o programa. A ideia é que possamos interagir, envolver cada vez mais o aluno entre aquilo que ele aprende, isto é, a teoria, e a prática do mundo do mercado de trabalho. Vamos agora para a segunda proposta de ação, que é um programa de atualização pedagógica para os professores. O objetivo é alcançar melhores índices de sucesso dos estudantes na graduação e diminuir a evasão. Óbvio que através de uma formação pedagógica dos professores. Como? Então, nós temos aí alguns elementos que vão contribuir para isso. A formação pedagógica dos professores. Muitos professores vêm do curso de bacharelado, faltando a licenciatura, né? E a licenciatura ela vem contribuir com matérias didáticas para essa formação pedagógica dos professores. O segundo item, pós-graduação, né? Formação de docência com a ajuda da CAPES. Então, incentivar através de bolsa que os professores façam pós-graduação com essa formação específica, essa formação pedagógica para a docência. O terceiro item aí, né, é um plano de carreira, valorizar e estimular o professor. Lembrando que o plano de carreira não é uma questão só de salário, também, mas não é só isso, mas passa por outros estímulos, né, de reconhecimento, de certificação, de contribuição para cursos e outras formações do professor. Nós temos um outro meio para alcançar esse programa de formação pedagógica, que é avaliar o professor
da graduação, exigir que ele tenha esses quesitos, né, de docência e de extensão, isso vai fazer com que o professor procure cada vez mais a sua formação permanente. A terceira ação é um programa de inclusão social, voltado aqui para os estudantes. O objetivo é que as instituições de ensino superior devem exercer uma prática de responsabilidade social, devem permitir o ingresso, a permanência e o sucesso do estudante de classes menos favorecidas. Como incluir? Quais mecanismos nós temos aqui para ajudar nessa inclusão? Nós temos aí, primeiro, a bolsas para estudantes, né? Bolsas para a moradia, restaurante, com a ajuda do próprio PNAES, que nós já vimos anteriormente, e podemos adentrar agora também novamente para verificar e relembrar quais são as políticas, né, de incentivo que nós temos. Temos aí novamente, né, a tela do programa do PNAES, só para relembrar, verifiquem no segundo parágrafo, o PNAES oferece assistência à moradia estudantil, à alimentação, transporte, à saúde, à inclusão digital, à cultura, ao esporte, à creche e apoio pedagógico. Portanto, é dentro dessa iniciativa que nós estamos trabalhando com uma ação mais direta, isto é, o PNAES deve buscar cada vez mais aumentar esse auxílio para a manutenção do estudante no nível universitário. Após olharmos a questão das bolsas para os estudantes, né, através do programa do PNAES, vamos continuar. Nós temos aí uma segunda proposta, que é o incentivo cultural, né, cada vez maior, através, óbvio, de implementação de bolsas, né, os cinemas, esportes, musicais, teatro, isso tudo vem colaborar para um programa de inclusão social desses estudantes. Também temos aí assistência psicopedagógica aos estudantes, isto é, aqueles estudantes que estão com problemas de ensino, aprendizagem, o que está acontecendo com esses alunos. Não podemos deixar com que ele saia sem darmos um apoio. Óbvio que essa assistência ela tem que vir também através de programas de incentivo, né? Por parte do próprio governo. Programas de atividades que insiram o estudante nas questões sociais diretamente. É aquela questão que nós falamos no primeiro item, onde o aluno vai unir a teoria com a prática, quer dizer, aquilo que ele aprende na sala de aula ele vai estar envolvido com questões sociais no cotidiano. Para que a universidade tenha sucesso nesse programa de inclusão social, se faz necessário que ela consiga mapear as condições socioeconômicas dos estudantes para atuar de forma pontual. Bom, nós temos também uma sugestão, né, uma sugestão assim, bem audaciosa, né, que é a criação de um banco de estudantes. Nós já temos hoje programas do governo, como o FIES, aqui é especificamente um banco voltado para o estudante do nível superior. Obviamente esse banco vai estar voltado para aquelas pessoas, né, aqueles estudantes de baixa renda. Ok? Bom, nós temos também uma sugestão de atendimento prioritário aos alunos com grande número de faltas, baixo aproveitamento, repetentes e outros. É muito comum a gente ver esse tipo de atendimento no ensino básico e não olhamos para o nível superior. Por que esse aluno está faltando? O que está fazendo com que ele tenha baixo aproveitamento? Por que da repetência? Às vezes a universidade não se preocupa com isso, se faz necessário. Também nós temos aí uma proposta de programa do acolhimento dos calouros. Como é que é feito isso? A universidade se envolve ou apenas deixa para que tenha a iniciativa por parte dos outros alunos em fazer muitas vezes um acolhimento indevido dos calouros? Nós temos também a próxima proposta, muito interessante, que é a promoção de visitas às escolas do ensino médio para repassar mais informações sobre a própria universidade. Já temos universidades que vêm desenvolvendo esse tipo de programa e a universidade precisa estar atenta a esse tipo de trabalho para que o aluno evite chegar à universidade
com um pensamento do curso que ele vai fazer, e quando ele ingressa no curso, ele vê que é totalmente diferente daquilo que ele imaginava. Nós temos aí a quarta e última ação desse programa, né, dessa proposta, que vai estar voltado diretamente aos gestores e um pouco também ligado aos professores. A questão da gestão acadêmica. Qual o objetivo? A instituição de ensino deve realizar um trabalho de acompanhamento dos indicadores da retenção e evasão dos alunos e priorizar ações pontuais para sanar esses problemas. Como? Temos aí algumas propostas, né? A universidade deve criar uma comissão interna para avaliar os cursos. Essa comissão pode ser feita por professores, funcionários, gestores, coordenadores, para que ela possa avaliar constantemente os cursos para verificar se não estão em defasagem ao mercado de trabalho e assim adaptar as grades conforme a necessidade. B. Mapear o perfil dos estudantes que vêm do ensino médio, e não só mapear, mas estudá-los para que a universidade possa ter ações concretas em cima desse perfil dos estudantes. Nós temos aí a C. Preparar uma avaliação diagnóstica para os novos alunos que estão ingressando, para verificar até que ponto eles estão chegando, com que defasagem eles estão vindo, para que possamos ter programas de inserção desses estudantes com dificuldades no nível superior. D. Avaliar o questionário socioeconômico dos ingressantes. É muito comum o universitário preencher o questionário, mas a universidade não faz uso correto desse material. Esse material é um material muito riquíssimo de informações que podem colaborar muito para a universidade realizar um trabalho específico na evasão dos alunos. Propor ações diretas nas reprovações. O que está acontecendo? Apenas propor um período de recuperação é suficiente? É essa a grande indagação. F. Implementar tutoria para auxiliar alunos ingressantes através de parcerias com os alunos de mestrado e doutorado. Por que não? Os alunos de mestrado e doutorado terem uma questão mais prática, né? Se envolver com os alunos que estão na universidade e que têm dificuldade de aprendizagem. Bom, vocês viram aí que nós trabalhamos as 4 propostas, né, de ações para o combate à evasão escolar, e óbvio que para que essas ações possam acontecer, nós temos que ter algumas mudanças pedagógicas na instituição. E muitas dessas mudanças causam impactos, né? Então, as instituições devem estar preparadas para uma mudança pedagógica nesse processo. Exemplo: conteúdos, programas que não estão dialogando com a realidade, tudo isso vai causar um impacto em todo o processo universitário, que vai desde a gerência, né, desde a reitoria, da direção, até passando pelo corpo discente e docente. Portanto, o que a gente percebe que há de maior impacto nesse processo todo é a prática do professor. Portanto, a prática docente deve ser revista. A instituição de ensino deve fazer ajustes e estar preparada para as resistências, que pode vir de todos os lados. Pode vir também do professor, pode vir também da própria direção e pode vir por parte dos alunos. Bom, como está aí, né, inovar não é fácil. Não é fácil mesmo. Bom, neste contexto é imprescindível, então, quebrar um estado confortável, né, para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade, buscando o aperfeiçoamento do processo formativo. É importante identificar as ações que devem ser tomadas na esfera da gestão para que se possa analisar as reais condições de construção do novo e estabelecer um equilíbrio na transição do presente para aquilo que a instituição quer no futuro. Ok? É a forma de se compreender a ação pedagógica como um esforço conjunto para a melhoria da qualidade acadêmica e a possibilidade de intervenção nas práticas vigentes não é uma tarefa fácil, como dissemos anteriormente, pois necessita de abertura dos professores à proposta de mudança, à superação dos próprios limites e compreensão da dimensão ideológica deste novo projeto.
E quando falamos aqui, né, de uma abertura dos professores a esta proposta de mudança, nós estamos falando daquele docente que tem uma visão tradicional ainda do ensino, óbvio. Aquele tipo de trabalho docente onde a transferência do conhecimento ela é totalmente arcaica, né? Às vezes o docente atua como uma postura totalmente autoritária na sala de aula e, portanto, obviamente, para que haja essa mudança que a universidade está buscando, é preciso que o docente também busque uma formação continuada na sua caminhada enquanto docente. Bom, e como se preparar então para esses impactos das mudanças, né? Nós temos aí algumas dicas. Os gestores devem estar preparados, acima de tudo, para implementar essas ações para o combate à evasão e à retenção no nível superior. Reconhecer que terão conflitos, que terão dificuldades, já é um bom caminho, podemos dizer esse 50% do caminho andado. Os professores necessitam de abertura para uma construção em conjunto, obviamente. Isso não parte só dos gestores, né? A iniciativa pode vir deles, mas tem que ter uma parceria. Os professores têm que estar abertos a esse novo projeto. Os professores devem buscar atualização constante, não esquecer desse trabalho, que ele é constante na vida de um professor. Também gerar aí a motivação e o compromisso do docente, e só se gera motivação e compromisso num trabalho que é um trabalho de conjunto, um trabalho que é feito pela universidade, pelo professor. Muitas vezes é até importante que a universidade dialogue com o professor, porque muitas ideias poderão vir do próprio docente e esse vai se sentir criador do projeto e obviamente ele vai conseguir ver que o trabalho é benéfico também para ele. E a instituição de ensino do ensino superior deve mobilizar a participação de todos na elaboração de um novo currículo e de um projeto pedagógico, porque só através de um novo currículo, de um novo PPP, que se é capaz de modificar, de construir um trabalho mais voltado para o combate à evasão no ensino superior. E não esquecer que o trabalho em conjunto cria confiança entre os pares. Nós temos aí um link, né, do YouTube, onde nós teremos a fala do professor Vasco Moreto, que ele vai nos dar um pouquinho mais sobre a sua palavra, sobre a sua sabedoria, sobre o que é um projeto político-pedagógico na escola e a importância dele para a construção de novas mudanças no ambiente universitário e no ambiente escolar. Amigos coordenadores, estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre uma das ideias centrais que conduz uma escola, é o seu projeto político-pedagógico. Lembrando a ideia do Sêneca, quando dizia: não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega. Pois o projeto pedagógico é exatamente aquele conjunto de princípios orientadores que vão dizer para onde a escola vai, o que será a escola, o que a identificará em relação às outras escolas e que tipo de aluno, que tipo de cidadão ela vai ajudar a formar. Na verdade, quando se fala em projeto pedagógico, a primeira ideia que nos vem é que ele é a identidade institucional. No projeto, o primeiro pilar da sua estrutura é exatamente a missão, a visão e os objetivos institucionais. São eles que vão dizer qual é a grande característica da sua escola, como é que ela vai se diferenciar das outras escolas e a formação que vai ter para o cidadão que está crescendo dentro da escola com a ajuda dos profissionais da educação. Esta é a primeira ideia. É a identidade institucional. Este é um ponto que os professores têm que ter clareza. Na verdade, quando a gente diz identidade, estamos dizendo, de repente, alguém vai para um emprego, para qualquer emprego, qualquer empresa,
e pergunta assim: onde você estudou? Ele tem que dizer: estudei em tal escola. Imediatamente as pessoas têm que pensar: já sei, a característica desse aqui é esta. Os valores são esses, o pensamento dele é esse, a formação profissional é essa. Isso é que tem que dizer o que é identidade institucional. A segunda ideia, a segunda base do projeto político-pedagógico é aquele que eu chamo de os fundamentos. Que tipo de fundamentos? São 3 grandes fundamentos no projeto pedagógico. O primeiro grupo de fundamentos chama-se os fundamentos ético-políticos, o segundo, os fundamentos epistemológicos e os terceiro, os fundamentos didático-pedagógicos. E eles são entrelaçados. O primeiro, ético-político. Esses fundamentos vão determinar exatamente os valores explícitos que a escola vai adotar. Por que valores explícitos? Porque toda escola tem seus valores implícitos. Todo mundo vai para a honestidade, todo mundo quer formar bom cidadão. E exatamente os projetos em geral, quando se lê um projeto e diz assim: queremos ajudar a formar um cidadão autônomo, crítico, criativo. Não sabe nem o que é isso, mas vão dizendo um monte de palavras. Agora, cada escola, para ter sua identidade, seu diferencial, vai escolher valores. Por exemplo, uma escola escolheu o primeiro valor, competência profissional. Isto é um valor? Claro. Ele pode dizer: nesta escola as pessoas têm que ser competentes. O professor tem que ser competente, o faxineiro tem que ser competente, o secretário competente, o diretor competente, e o aluno que vai sair daqui tem que ser também competente. Aí escolhe um segundo valor, que diz: aqui nessa escola a argumentação sólida é um valor. Então, na escola não vale o grito, vale o argumento. O professor não pode se impor a sua autoridade em cima do aluno, porque ele tem que argumentar para o aluno. E aí ele escolhe um terceiro valor, por exemplo, o respeito a si mesmo é o outro. Então ele é competente, ele argumenta por uma questão de respeito. Veja o que a escola faz. Ela estabelece os seus valores explícitos e guia a formação do cidadão dentro dessa escola, em cima dos seus valores específicos, aqueles que vão dar a sua identidade. Esse é o primeiro grupo de fundamentos que eu chamei de ético-políticos. O segundo grupo de fundamentos a gente chama de os fundamentos epistemológicos. O que seria isso? A escola trata de conhecimento. Na verdade, tudo que se faz na escola é oferecer informações que estão disponíveis na sociedade para que, por meio dessas informações, o aluno construa o seu conhecimento. O seu conhecimento como uma interpretação de mundo. Aí que vem a diferença. Tem escola que escolhe como fundamento epistemológico a descrição de mundo. Era o que tradicionalmente se dizia. As escolas tradicionais, o professor dizia: o mundo é tão clássica aquela pergunta que se fazia antigamente: o que é uma ilha? E os alunos respondiam assim, em coro: ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. O que é uma tremenda mentira, porque o lado de cima não tem água nem o lado de baixo. Mas era uma descrição. Hoje, pode ter um outro fundamento epistemológico, que é: nós fazemos na escola modelos que representam o mundo. Então não é uma descrição de mundo, é uma representação de mundo. Aí o professor não pergunta mais o que é uma ilha. Ele vai dizer: que modelo temos hoje para conceituar a ilha? Um professor de física não vai dizer o átomo é. Ele vai dizer o modelo que hoje temos, porque amanhã pode ter outro modelo. Então veja, a visão epistemológica é a visão sobre o que é o conhecimento. Então a escola determina para seus professores o que é o conhecimento no seu projeto pedagógico, para que todo o comportamento do professor seja, em sala de aula, coerente com essa opção epistemológica. Repetindo, se a opção for descrição de mundo, todos os professores vão descrever, vão dizer
O átomo é, ilha é. Se for representação de mundo, eles vão dizer o modelo que hoje temos para o átomo, o modelo que hoje temos. Então, esta ideia da epistemologia muda o comportamento do professor em sala de aula. O terceiro bloco, coerente com o primeiro e o segundo, coerente com o bloco dos valores, coerente com o bloco epistemológico, é o que nós chamamos de o bloco das relações didático-pedagógicas. Claro, a visão epistemológica vai determinar o comportamento do professor em sala de aula. O comportamento do professor vai ser exatamente se ele sente que a relação é de quem tem autoridade, tem informação e vai apenas passar a informação, nós teremos aquelas aulas tradicionais, em que o professor vai escrevendo no quadro, ou se não escreve mais no quadro, ele vai projetar. Se tem um quadro interativo, ele vai colocar no quadro, e o aluno vai fazer o quê? Escrever, copiar. Ele vai ter apenas listas de exercícios, ou coisa assim, para que ele possa apenas responder ao professor aquilo que o professor deu para ele em sala de aula. Essa era a visão antiga. O projeto pedagógico tem que dizer ao professor que tipo de relação. Por exemplo, se no projeto pedagógico, nos fundamentos das relações professor-aluno aparecer a ideia, todo conhecimento é uma construção social mediada pelo professor. Então o professor passa a ser um mediador e não um transmissor de informações. Se ele é um mediador, ele provoca, ele procura responder à grande linha da educação do mundo de hoje, que é a construção interativa do conhecimento. Se é interativa, não é apenas do professor para o aluno, mas uma interação entre conhecimento, entre informação socialmente construída, entre o professor que interage com os dois. Esses três elementos interagindo dão exatamente a orientação, o princípio fundamental da relação professor, aluno e conhecimento. Esta interação é que nós chamamos de os fundamentos didático-pedagógicos. Bem, senhores coordenadores, nos dois primeiros níveis, vamos recordar um pouquinho, primeiro nível que dá a missão, a visão e os objetivos. É a primeira parte que sustenta o projeto pedagógico. Acabamos de ver o segundo nível, onde aparecem os fundamentos, os três grandes fundamentos. Os ético-políticos, que falam sobre os valores, os epistemológicos, sobre a visão, o que é o conhecimento dentro da escola, e os didático-pedagógicos, guiados pelos outros dois, que diz que tipo de relação vai haver entre professor, aluno e conhecimento. Agora, esses três fundamentos, eles vão marcar como será o terceiro nível. O terceiro nível vai falar sobre o que eu chamo de os projetos setoriais. Então, o projeto pedagógico tem que dizer o seguinte: bom, quais são os setores na nossa escola? O primeiro setor para nós é o da educação infantil. O segundo é do Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. O terceiro setor, que eu considero setor, é de sexto ao nono, e o quarto setor seria o ensino médio. Por que essa divisão por setores? Porque cada setor tem uma característica própria. Claro, na educação infantil, a criança está dando os primeiros passos, então eu descrevo nesse setor as características da proposta pedagógica. Descrevo o quê? O aluno, quem é, qual é a metodologia que se usa para um menino da educação infantil, o que ele já sabe, o que ele não sabe, qual é a estrutura dos conteúdos conceituais que ele tem que aprender, como é que ele vai construindo devagarinho os primeiros passos na sua educação. Esse é o primeiro setor. Então eu caracterizo o setor. Logo em seguida, eu caracterizo o segundo setor. Ah, já sei. Do primeiro ao quinto ano, os meninos já têm algo mais forte, mas eles têm algumas características próprias. Quais são, por exemplo? Ele já está alfabetizado, mas ele começa agora a desenvolver as suas ideias principais. Mas desenvolver como? Ainda no operatório concreto. Nessa fase, ele ainda não entrou no abstrato. Veja, então, eu caracterizo o setor para orientar os professores na forma de eles trabalharem
os conteúdos. Não adianta ele dar uma matemática abstrata, porque a criança opera no concreto. E tudo que ela vai responder é em cima do concreto. Então, o que o Piaget chamava de centração é fundamental. Nesta fase, quando você pergunte, coloque sempre o objeto de conhecimento para que o aluno pense. Um exemplo típico que eu encontrei numa das avaliações de primeiro ano, a professora perguntou assim: você tinha 10 balas, você ganhou outras 20 balas, você ficou com pontinhos. Na cabeça da professora, ela pensou que a criança ia responder 10 mais 20, 30. Só que ela não escreveu balas. Então ela não trouxe o objeto de conhecimento para que a criança pensasse. Sabe o que a criança escreveu nos pontinhos? A palavrinha tente. Ficou contente. Claro, tinha 10, ganhou 20, ficou contente. Quer dizer, a ideia da criança era operar no abstrato. O pensamento dela era: oba, ganhei bala. Veja, a falta do objeto, que era balas, porque ela devia ter escrito, você ficou com pontinho balas. A criança tinha objeto. Então veja, isso caracteriza o segundo setor. Quando chega no terceiro setor, que é de sexto ao nono ano, ele já vai pensar: mas aqui agora ele já começa a ter outra idade, ele sai do operatório concreto, ele vai para o operatório formal, ele já vai para o raciocínio abstrato. Então eu descrevo no meu projeto pedagógico essas características de cada fase para que o professor em sala de aula tenha a orientação de como agir, de como tratar esse menino, de como trabalhar tanto o português, a matemática, a história, todas as disciplinas. E por fim, ensino médio, nós estamos numa outra fase. Que características tem? Adolescente, que tipo de inteligência, quais são os interesses? Então é isso que se quis dizer quando diz: cada dessas etapas, que é uma das etapas, ela é trabalhada no projeto setorial. E lembrando que a estrutura do projeto setorial tem que ser algo assim. Você tem primeiro a caracterização do grupo, você tem o modelo de trabalho, isso é a metodologia que você vai fazer com o grupo, você vai ter como avaliar o grupo nesse momento, para que você tenha um todo que caracterize o setor. Por isso que ele se chama projeto setorial. Bem, nós estamos vendo então a estrutura que tem que ter um projeto pedagógico. Revendo rapidamente, a base toda está em cima de que cidadão queremos ajudar a formar. Então está tudo dentro da missão, visão e objetivos. Acima dessa estrutura tem os fundamentos, lembra? Os valores, o que é o conhecimento e como a relação professor-aluno. O terceiro nível explicita mais. Ele já diz em cada setor como será trabalhado. E agora vem o quarto nível do projeto pedagógico. Dentro de cada setor existem as disciplinas. Então o projeto pedagógico tem que trabalhar cada disciplina explicitamente. Aqui é um elemento importante, ilustres coordenadores, que você tem que falar com cada professor, porque é aí que entra realmente a ação do professor, é no seu projeto de disciplina. O professor, não, ele entra na escola, o projeto já existe, então ele não vai mexer, ele não vai interferir diretamente nos valores, coisas assim, que a escola já escolheu. Mas na disciplina que ele vai dar, entra o trabalho dele. Aí o trabalho do coordenador é exatamente promover que os professores de cada disciplina tracem o projeto de disciplina. O que é um projeto de disciplina para a matemática? É diferente de um projeto de disciplina para o português e história. Por quê? Porque o objetivo da matemática é diferente. A metodologia de você ensinar matemática é diferente de você ensinar história. É diferente. Claro, ele tem os grandes princípios que dizem: em todas as disciplinas há princípios gerais. O aluno aprende na medida que ele constrói representações significativas. Esse é o princípio geral que foi dado ao projeto. Agora, como o professor faz isso em cada disciplina? Na matemática, por exemplo. Um professor não pode ficar na matemática simplesmente dizendo o tempo todo 2 mais 2, 4, 2, 3, 6, e fazendo com que o aluno aprenda decore a tabuada. Ele tem que dizer
o que significa 2 mais 2? 4 mais 3. Se falar para um adulto 4 mais 3, a tendência dele é responder 7. E não é verdade. 4 mais 3 só é 7 numa circunstância específica. Mas 4 mais 3 pode ser nada. Por exemplo, 4 mulheres mais 3 abacaxis. Dá 7 o quê? Nada. Teve um cara uma vez em São Paulo que me disse 7 abacaxi. Outro respondeu 7 coisa gostosa. Isso prova que a matemática não é uma ciência exata. E isso o professor tem que saber na hora que ele ensina matemática. No projeto da disciplina da matemática, qual é o papel da calculadora? Precisa o menino saber tabuada? Ou a calculadora é um recurso? Ah, mas onde já se viu calculadora? A calculadora, se você perguntar 4 mais 3, ela vai responder sempre 7, porque ela não pensa. Agora o aluno tem que dizer assim, vamos ver em que contexto esta conta vai aparecer. Isso aparece no projeto disciplina da matemática. Já o projeto disciplina do português vai buscar outro caminho. Ele vai dizer qual é o papel do dicionário na minha disciplina. É assim como o papel da máquina de calcular na disciplina. Mas quem diz isso é o projeto pedagógico no seu todo, no componente projeto disciplina. Então, cada grupo de professores, na sua disciplina, vai descrever a sua metodologia, os seus objetivos, o seu processo de avaliação. Bem, então, encerrando essa nossa reflexão, senhores coordenadores, volto a insistir sobre a importância do seu papel para ajudar os professores a tornar o projeto pedagógico não apenas letra morta, mas letra viva no dia a dia da escola. Que vocês tenham um bom trabalho, que vocês lembrem que é um processo de educação, ou seja, o projeto é inacabado, por isso que ele tem o nome de projeto. E não é um produto pronto, ele é sempre construído, reconstruído e cada vez melhorado. E todos nós temos que dar nossa contribuição nessa evolução e na construção deste projeto. Bom trabalho a todos e que tenham a realização do projeto como sua grande meta profissional. Bom, pessoal, aqui nós vamos concluindo então essa nossa aula, essa disciplina, implementação de programas pedagógicos. Conclui-se que implementar um projeto pedagógico inovador na instituição de ensino superior é um ato complexo, tendo em vista que os fatores humanos, ideológicos, econômicos, culturais, éticos e sociais estão de tal forma entrelaçados numa teia que quando se desata o laço de um lado, se aperta o nó do outro. Ou seja, só é possível encontrar o início da meada num trabalho em conjunto, coletivo, compromissado, numa visão sistêmica, que permita atingir a meta da construção de uma universidade que seja realmente um elo de ligação entre o passado e o futuro, e permita, através do seu projeto pedagógico, a formação do profissional cidadão, aquele que é capaz de garantir o desenvolvimento humano e planetário sustentável. Deixo aqui um grande abraço e bom trabalho a todos.